A mansão Blackwell erguia-se na costa de Long Island. Era como uma fortaleza esculpida em pedra e silêncio. 47 quartos, 12 banheiros. Uma adega que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em uma vida inteira. Câmeras de segurança vigiavam cada canto. Guardas armados patrulhavam cada portão. Por fora, parecia um palácio. Por dentro, parecia um túmulo. Dominic Blackwell construiu este império com as próprias mãos. Aos 36 anos, só o seu nome fazia homens adultos tremerem. Seus olhos tinham a cor de tempestades de inverno, frios e implacáveis. Quando ele entrava em uma sala, as conversas paravam. Quando ele dava uma ordem, os homens obedeciam sem questionar. Os portos ao longo da costa leste respondiam a ele. Cassinos clandestinos de Boston a Miami pagavam tributo à sua organização. Rotas de transporte que moviam produtos que nenhum governo aprovaria passavam por sua rede. Políticos deviam-lhe favores. Comissários de polícia olhavam para o outro lado. Juízes tinham o número dele salvo em seus telefones particulares. Dominic Blackwell era intocável. Mas todo rei tem uma fraqueza. A dele tinha 5 anos, com cachos dourados, e uma risada que soava como sinos de vento. Lily. Ela era a única luz em seu mundo de sombras. A única pessoa que via além do monstro, o homem por baixo. Quando ela envolvia seus bracinhos em volta do pescoço dele, o homem mais temido da costa leste se tornava algo completamente diferente. Um pai. 5 anos atrás, tudo era diferente. Catherine Blackwell tinha sido o amor da sua vida. Linda, gentil. A única mulher que o fez querer ser melhor do que era. Eles haviam planejado um futuro juntos, uma família. Uma vida além do sangue e dos negócios. Então veio o nascimento, e com ele, a morte. Catherine morreu ao trazer Lily ao mundo. Uma vida começou enquanto outra terminava. Dominic segurava sua filha recém-nascida nos braços. Enquanto isso, a poucos metros de distância, os médicos tentavam reanimar sua esposa. Ele ouviu o som contínuo do monitor cardíaco. Ele viu os lençóis ficarem vermelhos. Ele os viu cobrir o rosto dela. Algo dentro dele morreu naquele dia também. Ele nunca se casou novamente. Ele nunca sequer considerou isso. Mas, 2 anos atrás, Victoria Hayes entrou em sua vida. Ela tinha 32 anos, era deslumbrante e ambiciosa. Ela entendia o mundo dele e aceitava sua escuridão. Ou assim ela afirmava. Victoria queria mais do que a cama dele. Ela queria seu nome, seu império, seu trono. Ela desempenhou o papel de parceira devotada perfeitamente. Ela sorria para os sócios dele. Usava os diamantes que ele lhe comprava. E fingia se importar com Lily. Mas Dominic nunca a deixou entrar por completo. Seu coração agora só tinha espaço para uma mulher. Sua filha. Naquela noite, ele estava parado na porta do quarto de Lily. A luz da lua pintava padrões prateados em seu rosto adormecido. Sua respiração era suave, pacífica, inocente do mundo que seu pai governava. Ele se aproximou, ajoelhou-se ao lado da cama dela. Estendeu a mão e afastou um cacho de sua testa. Sua voz era quase um sussurro. Eu prometi à sua mãe que a protegeria. Não importa o custo, não importa quem eu tenha que destruir. Seu maxilar se contraiu. Eu vou manter essa promessa pequena, mesmo que isso me mate. Ele não sabia na época o quão rápido essa promessa seria testada. Ele não sabia que a morte já estava circulando sua filha. E ele não sabia que a salvação viria do lugar mais inesperado que se possa imaginar. 5 anos antes de mudar tudo, Helena Martinez cruzou a fronteira. Ela não tinha nada além de uma fotografia no bolso e a dor gravada em seus ossos. Ela tinha 22 anos. A fotografia mostrava um menino de olhos escuros e um sorriso com dentes faltando. Miguel, seu irmão mais novo. 8 anos para sempre. Ele nunca faria 9. Em uma pequena vila perto de Guadalajara, Miguel ficou doente. Primeiro veio o cansaço, depois o tom amarelado em seus olhos, depois o inchaço em sua barriga que o fazia parecer grávido, embora fosse apenas uma criança. Os médicos disseram que seu fígado estava falhando, disseram que ele precisava de um transplante e disseram que custaria mais dinheiro do que a família de Helena veria em 10 vidas. Rosa, a mãe deles, vendeu tudo. A casa, os móveis, os brincos de ouro herdados de sua avó. Não foi o suficiente, nunca seria o suficiente. Helena segurou a mão de Miguel em um hospital que cheirava a alvejante e pobreza. Ela viu a luz se apagar de seus olhos, sentiu seus dedos ficarem frios nos dela.
e ouviu os gritos de sua mãe ecoarem pelo corredor. E algo dentro de Helena endureceu como pedra. Ela fez uma promessa naquela noite. Uma promessa a Miguel, uma promessa a Deus, uma promessa a si mesma. Se um dia tivesse a chance de salvar uma criança, ela o faria. Não importava o custo, não importava o risco. Ela nunca mais ficaria de braços cruzados enquanto uma criança se esvaía. 3 meses depois, ela cruzou para a América. A mansão Blackwell não procurava alguém como ela. Eles precisavam de babás profissionais com diplomas e referências. Precisavam de pessoas que entendessem o mundo da riqueza e do privilégio. Mas Catherine Blackwell tinha acabado de morrer. A casa estava um caos. Funcionários se demitiram porque não conseguiam lidar com a fúria de Dominic alimentada pelo luto. A bebê chorava a noite inteira e ninguém conseguia acalmá-la. Helena chegou como faxineira. Alguém para esfregar o chão e lavar as janelas. Alguém invisível. Mas os bebês não se importam com cargos. Uma noite, Lily não parava de chorar. A babá tinha ido embora. As enfermeiras estavam exaustas. Helena ouviu os gritos dos aposentos dos empregados e não conseguiu ignorá-los. Ela pegou a bebê. Não pediu permissão. Simplesmente segurou a pequena menina contra o peito e começou a cantar. Uma antiga canção de ninar, com palavras em espanhol, que sua própria mãe cantara para ela. Para Miguel, para todas as crianças de sua família por gerações. Lily parou de chorar. A partir daquela noite, algo mudou. As babás profissionais vieram com suas certificações e seus métodos. Elas duravam semanas, às vezes dias. Mas Helena permaneceu. Ela estava sempre lá, alimentando Lily quando ela se recusava a comer, embalando-a quando os pesadelos vinham, ensinando-a a contar em 2 idiomas e cozinhando os pratos mexicanos que se tornaram os favoritos de Lily. Então, uma manhã, quando Lily tinha 3 anos, algo aconteceu. Helena estava escovando o cabelo da menina. A luz do sol entrava pela janela. Tudo parecia suave, dourado e seguro. Lily olhou para Helena com aqueles grandes olhos azuis e disse 2 palavras que mudaram tudo. Mamãe também. Ninguém a ensinou isso. Ninguém sugeriu. O nome simplesmente veio de seu coração. Tão natural quanto respirar, tão verdadeiro quanto o próprio amor. Helena congelou. Lágrimas encheram seus olhos. Ela olhou em direção à porta. Dominic estava lá, observando. Seu rosto era indecifrável. Helena esperava raiva. Esperava ser demitida na hora. Ela era apenas a empregada. Não tinha direito a esse título, nenhuma reivindicação sobre essa criança. Mas Dominic não disse nada. Ele simplesmente se virou e foi embora. Porque pela primeira vez em anos, ele tinha visto sua filha sorrir de verdade. Começou com pequenas coisas. Lily não queria mais brincar no jardim. Ela dizia que suas pernas estavam cansadas. Queria dormir em vez de assistir seus desenhos favoritos. Ela recusava os pratos mexicanos que Helena cozinhava para ela. Aqueles que ela costumava implorar todos os dias. Helena foi a primeira a notar. Ela notou porque já tinha visto esses sinais antes, em outro país, em outra vida, em um menino que nunca cresceria. O cansaço que vinha do nada. As febres que subiam e desciam sem explicação. O jeito como Lily pressionava a mãozinha contra a barriga e fazia uma careta de dor. Helena tentou se convencer de que não era nada. Crianças se cansam. Crianças ficam doentes. Isso não significava o pior, mas o medo roía seu coração como um animal faminto. Uma manhã, ela encontrou Lily encolhida no chão do banheiro. A pele da menina estava pálida, quase cinza. Sua testa queimava de febre. Helena não esperou por permissão. Ela carregou Lily escada abaixo e exigiu que Dominic as levasse a um hospital imediatamente. Mount Sinai, um dos melhores centros médicos de Nova York. Fizeram exames de sangue, fizeram tomografias computadorizadas, fizeram uma biópsia enquanto Lily segurava a mão de Helena com tanta força que deixou marcas. Os resultados chegaram 3 dias depois. Hepatoblastoma, um câncer de fígado raro e agressivo que atinge crianças. O tumor já havia crescido muito, já tinha começado a se espalhar. O médico deu a notícia em uma sala particular. Sua voz era calma e profissional. Ele já havia feito aquele discurso muitas vezes antes. Dominic ouviu em silêncio. Seu rosto não mostrava nada. Uma estátua esculpida em gelo. Então o médico terminou de falar e Dominic Blackwell explodiu. Ele varreu tudo da mesa. Papéis, canetas, um monitor de computador que se estilhaçou contra a parede. Ele agarrou o médico pelo jaleco branco e o levantou do chão.
Encontre alguém que possa consertar isso. Encontre alguém que saiba o que está fazendo, ou eu vou queimar este hospital até as cinzas. A segurança chegou. Os advogados chegaram. Pedidos de desculpas foram feitos. O médico recebeu uma pequena fortuna para esquecer o que aconteceu. Mas o diagnóstico não mudou. Em uma semana, especialistas chegaram de todo o país. Johns Hopkins enviou seu melhor oncologista pediátrico. A Mayo Clinic contribuiu com uma equipe cirúrgica. Especialistas vieram da Alemanha e da Suíça com tratamentos experimentais que custavam mais do que casas. Dominic gastava dinheiro como água. Ele cobrou todos os favores. Ameaçou qualquer um que ousasse dizer a palavra impossível. Nada disso importava. O câncer estava avançado. O câncer estava se espalhando. O câncer não se importava com dinheiro, poder ou o nome Blackwell. Helena estava do lado de fora do quarto de hospital de Lily. Ela ouvia tudo através da porta. Cada estatística sombria, cada opção fracassada, cada silêncio pesado. Seu peito parecia oco. Suas mãos tremiam contra a parede fria. Ela havia prometido a si mesma. Havia prometido a Miguel. Nunca mais. Nunca deixar uma criança morrer se ela pudesse fazer algo. Mas o que ela podia fazer? Ela não era ninguém. Não tinha nada. Dentro do quarto, Lily estava sentada na cama, cercada por máquinas e tubos. Ela olhava para os adultos com seus olhos vermelhos e bochechas molhadas. Não entendia por que todos pareciam tão tristes. Quando Helena finalmente entrou, Lily estendeu a mão para ela. Mamãe também, por que todo mundo está chorando? Helena puxou a menina para seus braços. Ela enterrou o rosto naqueles cachos dourados. Não conseguia falar. Não conseguia respirar. Naquela noite, o oncologista-chefe reuniu todos para uma reunião final. O tumor havia metastizado. Tinha se espalhado para os tecidos circundantes. A quimioterapia era a única opção restante. Mas a voz do médico não continha esperança. Vamos tentar de tudo, mas vocês devem se preparar. A taxa de sucesso para casos como este é extremamente baixa. Dominic olhava para a parede. Seu maxilar estava tão cerrado que os músculos se contraíam. Preparem-se. Essas palavras significavam apenas uma coisa. Sua filha estava morrendo, e não havia nada que seu império pudesse fazer para impedir. A quimioterapia começou em uma manhã de terça-feira. Na noite de quarta-feira, Lily vomitava em uma bacia de plástico. Enquanto isso, Helena segurava seu cabelo, o pouco cabelo que lhe restava. Os cachos dourados que Dominic tanto amava começaram a cair em tufos. Eles se acumulavam nos travesseiros, entupiam os ralos do chuveiro, espalhavam-se pelo chão como folhas de outono de uma árvore moribunda. Lily chorou na primeira vez que se viu no espelho. Helena a abraçou e sussurrou que ela ainda era linda, ainda era perfeita, ainda era a menina mais corajosa do mundo inteiro. Mas por dentro, Helena sentia algo se quebrando. A mansão Blackwell se transformou em uma enfermaria de hospital. Equipamentos médicos enchiam o quarto de Lily. Suportes de soro, monitores cardíacos, tanques de oxigênio. Enfermeiras se revezavam em turnos 24 horas por dia. O som das máquinas apitando tornou-se a trilha sonora de suas vidas. Dominic parou de ir trabalhar. Seu telefone tocava constantemente. As mensagens se acumulavam. Seus tenentes enviavam relatórios urgentes sobre rivais invadindo seu território. O império que levou décadas para ser construído estava começando a rachar. Ele ignorou tudo isso. Seu mundo havia encolhido ao tamanho de um pequeno quarto, de uma pequena menina. Nada mais existia. Victoria tentou trazê-lo de volta. Ela aparecia ao seu lado com expressões preocupadas e toques gentis. Ela o lembrava de reuniões importantes. Sugeria que talvez ele precisasse de uma pausa do quarto da doente. Você não pode salvá-la destruindo a si mesmo, disse ela suavemente. Dominic olhou para ela, olhou de verdade, e pela primeira vez, notou algo frio por trás de seus olhos. Algo calculista, algo que não pertencia a um quarto onde uma criança estava morrendo. Ele se virou sem responder. O maxilar de Victoria se contraiu. Suas unhas, perfeitamente cuidadas, cravaram-se em suas palmas, mas ela não disse mais nada. Ela simplesmente observou e esperou. Enquanto Victoria calculava, Helena trabalhava. Ela trocava os curativos de Lily quando as enfermeiras estavam cansadas. Dava caldo de galinha na boca da menina, um pequeno gole de cada vez. Contava histórias até sua voz ficar rouca. Quando Lily não conseguia dormir por causa da dor,
cantava até aquelas velhas canções de ninar espanholas, até o amanhecer pintar as janelas de dourado. Os tratamentos continuaram e falharam. Um após o outro, a quimioterapia não encolheu o tumor. A radioterapia não mostrou resultados. Um tratamento experimental de imunoterapia da Europa foi tentado. Deixou Lily mais doente sem tocar no câncer. Semanas se passaram. Lily ficava mais fraca, mais magra. Sua pele se esticava sobre ossos que pareciam frágeis demais para se manterem juntos. Uma noite, Dominic sentou-se ao lado da cama dela. Ele pensou que ela estava dormindo. Baixou a guarda. Deixou o cansaço transparecer em seu rosto. Então Lily abriu os olhos. Sua voz era quase um sussurro, frágil como asas de mariposa. Papai, eu fiz algo de errado? Dominic congelou. É por isso que estou doente? Porque eu fui má? A pergunta estilhaçou algo dentro dele. Algo que ele mantinha trancado desde que Catherine morreu. Desde que ele segurou essa pequena criatura pela primeira vez e prometeu protegê-la de tudo. Ele não conseguia falar, não conseguia respirar. Ele puxou Lily para seus braços e a segurou com tanta delicadeza como se ela pudesse quebrar, como se pudesse desaparecer. Não, querida. Não, você não fez nada de errado. Você é perfeita. Você é minha menina perfeita. Lily adormeceu em seus braços. Dominic a levou de volta para a cama, ajeitou os cobertores ao redor dela, beijou sua testa. Então ele foi para seu escritório, fechou a porta, trancou-a e, pela primeira vez desde o funeral de Catherine, o homem mais poderoso da Costa Leste chorou. Ele chorou até não sobrar mais nada. 3 dias depois, a equipe médica solicitou uma reunião de emergência. Todos os especialistas se reuniram na biblioteca da mansão. Seus rostos contavam a história antes que alguém falasse. O oncologista-chefe pigarreou. Nós tentamos todas as opções disponíveis: quimioterapia, radiação, imunoterapia. Nenhuma delas funcionou. Ele fez uma pausa. O silêncio era sufocante. Sinto muito. Não há mais nada que possamos fazer. O oncologista-chefe disse as palavras que acabaram com tudo. Com base na progressão atual, Lily tem aproximadamente 3 meses, possivelmente menos. A biblioteca ficou em silêncio. Ninguém se moveu. Ninguém respirou. Dominic sentou-se perfeitamente imóvel em sua cadeira de couro. Seu rosto não revelava nada. Nem luto, nem raiva, nem medo. Apenas vazio. Um vácuo onde antes havia um pai. Os médicos trocaram olhares nervosos. Eles já haviam dado sentenças de morte antes. Tinham visto famílias gritarem, chorarem e implorarem. Mas este silêncio era diferente. Este silêncio parecia perigoso. Dominic levantou-se lentamente. Seus movimentos eram mecânicos, robóticos. Ele caminhou em direção à porta sem uma palavra, sem olhar para ninguém. Sua mão parou na maçaneta. A sala prendeu a respiração. Então ele simplesmente saiu. Seus passos ecoaram pelo corredor de mármore até desaparecerem no nada. Ninguém ousou segui-lo. Helena estava sentada sozinha na área de espera do lado de fora da biblioteca. Ela não tinha sido convidada para a reunião. Era apenas a empregada, apenas a mulher que limpava, cozinhava e cantava canções de ninar. Mas ela ouviu tudo através das paredes. 3 meses. As palavras a transportaram de volta no tempo para um hospital no México. Para um médico dizendo à sua família que Miguel tinha semanas, talvez dias. Para o cheiro de antisséptico e desespero que ela pensou ter escapado para sempre. A história estava se repetindo. O mesmo pesadelo, uma criança diferente. Helena pressionou os punhos contra os olhos até ver estrelas. Ela não choraria. Não podia chorar. Se começasse, talvez nunca mais parasse. Dentro de seu escritório, Dominic fazia telefonemas. Ele ofereceu 10 milhões de dólares a qualquer médico que pudesse salvar sua filha. 20 milhões, 50. O dinheiro não tinha sentido agora. Ele queimaria todo o seu império para comprar para ela mais um ano, mais um mês, mais um dia. As respostas eram todas as mesmas. Vozes simpáticas, silêncios pesarosos. Ninguém podia ajudar. Victoria o encontrou olhando pela janela à meia-noite. As luzes da cidade brilhavam abaixo como diamantes espalhados, bonitas, frias e indiferentes. Ela se aproximou com cuidado, colocou a mão em seu braço. Eu sei que isso é difícil, ela sussurrou, mas talvez você devesse começar a se preparar, a fazer os arranjos para depois. Dominic se virou para olhá-la. Algo mudou em seu olhar, algo que fez Victoria dar um passo para trás.
Ele olhou para ela como se fosse uma estranha, como se a estivesse vendo claramente pela primeira vez. E o que ele viu o enojou. Saia! Sua voz era baixa, mortal. Victoria abriu a boca para falar. Saia! Ela saiu sem outra palavra, mas seus olhos endureceram enquanto se afastava. Sementes de ressentimento se plantaram profundamente em seu coração. Enquanto Victoria calculava seu orgulho ferido, Helena sentava-se ao lado da cama de Lily. A menina estava acordada, fraca, mas alerta. Seus olhos seguiam o rosto de Helena como se memorizassem cada detalhe. Helena segurava um livro de histórias aberto, o mesmo conto de fadas que ela havia lido 100 vezes. A princesa que nunca desistia, o final feliz que sempre chegava. Lily estendeu a mão e tocou a bochecha de Helena. Mamãe também? Sim, querida. Eu vou ter minha festa de aniversário. O coração de Helena se partiu. O aniversário de Lily era em 6 semanas. Os médicos lhe deram 12. Eu quero muito balões, continuou Lily. Sua voz era sonhadora, esperançosa, cor-de-rosa e um bolo em forma de castelo. E talvez meus amigos da escola possam vir. Helena pegou a mãozinha dela, apertou suavemente. Você terá a festa mais bonita do mundo inteiro, eu prometo. Lily sorriu, um sorriso de verdade, o primeiro em semanas. Ok, eu acredito em você, mamãe também. Ela fechou os olhos e adormeceu. Helena a observou por um longo tempo. O subir e descer de seu peito, a expressão pacífica em seu rosto, a inocência que merecia muito mais do que este destino cruel. Mais tarde, naquela noite, a mansão ficou em silêncio. As enfermeiras cochilavam em suas cadeiras. Os guardas patrulhavam do lado de fora. Dominic se trancou com seu luto e seu uísque. Helena sentou-se sozinha em seu pequeno quarto nos aposentos dos empregados. Ela abriu seu velho laptop. A tela brilhava azul na escuridão. Seus dedos hesitaram sobre o teclado. Então ela começou a digitar. Transplante de fígado de doador vivo. Requisitos do doador. Opções de tratamento de câncer de fígado pediátrico. Ela não sabia o que estava procurando. Não sabia se a esperança ainda existia. Mas ela procurou mesmo assim, porque desistir não era uma opção. Porque ela havia feito uma promessa uma vez, a Miguel, a si mesma, a toda criança que merecia uma chance de viver. Em algum lugar do mundo, tinha que haver uma resposta. E Helena Martinez iria encontrá-la. Helena não dormiu naquela noite. A tela do laptop queimava seus olhos enquanto ela rolava por revistas médicas, artigos de pesquisa e postagens desesperadas em fóruns de pais que haviam enfrentado o mesmo pesadelo. Transplante de fígado de doador vivo. As palavras apareciam de novo e de novo. Um procedimento onde uma pessoa saudável doava uma porção de seu fígado para alguém cujo órgão estava falhando. O fígado podia se regenerar. Tanto o doador quanto o receptor poderiam sobreviver. Poderiam sobreviver, mas havia condições, requisitos rigorosos. O doador tinha que ser perfeitamente compatível com o receptor. Tipo sanguíneo, enzimas teciduais, marcadores genéticos. Sem compatibilidade, o corpo rejeitaria o novo órgão. O paciente morreria de qualquer maneira. Helena leu até sua visão ficar embaçada, até as palavras se misturarem na tela. Ela pensou em Miguel. Seu irmãozinho também precisava de um transplante de fígado. Os médicos no México procuraram um doador. Testaram familiares, amigos, qualquer um que se voluntariasse. Nenhuma compatibilidade. Miguel morreu esperando por um órgão que nunca chegou. Helena fechou os olhos. Ela ainda podia ver seu rosto, ainda sentir sua mão fria na dela, ainda ouvir o som contínuo do monitor que assombrava seus sonhos por anos. Ela abriu os olhos e olhou para a tela novamente. E se? O pensamento era louco, impossível. Ela não era parente de Lily por sangue. As chances de ser compatível eram quase zero. Uma em milhares, talvez uma em dezenas de milhares. Mas quase zero não era zero. Helena tomou-lhe uma decisão. Na manhã seguinte, ela disse às enfermeiras que precisava de algumas horas para assuntos pessoais. Pegou um ônibus para o Brooklyn, encontrou uma clínica particular que oferecia testes de compatibilidade abrangentes. Pagou com o dinheiro que economizou por anos. O técnico perguntou por que ela queria esses testes específicos. Helena mentiu. Disse que era para um membro da família. O sangue foi coletado, as amostras foram tiradas. O técnico prometeu os resultados em 5 dias. Esses 5 dias foram os mais longos da vida de Helena. Ela continuou sua rotina na mansão, alimentou Lily com pequenas colheradas de sopa, trocou seus curativos,
Leu histórias até a menina adormecer. Ela sorria quando queria gritar. Todas as noites ela checava seu e-mail. Nada, nada, nada. No sexto dia, uma mensagem apareceu. As mãos de Helena tremeram ao abrir o arquivo. Terminologia médica preenchia a tela. Números e abreviações que não significavam nada para ela. Então ela viu. Status de compatibilidade. Compatibilidade total. Tipo sanguíneo, compatível. Enzimas teciduais, compatíveis. Marcadores HLA, compatíveis. Ela leu as palavras 3 vezes, 4 vezes, 5. Compatibilidade total. Não era possível. Pessoas que não compartilhavam laços de sangue quase nunca eram perfeitamente compatíveis. As estatísticas eram astronômicas. As chances eram impossíveis. Mas os resultados não mentiam. Helena Martinez era uma doadora perfeita para Lily Blackwell. Ela se trancou no banheiro, sentou-se no chão de azulejo frio e chorou. Não sabia se as lágrimas eram de alegria ou de terror. Talvez de ambos. A resposta que ela procurava havia chegado. Mas essa resposta significava cirurgia, risco, possível morte. Ela poderia salvar Lily dando uma parte de si mesma, mas também poderia morrer tentando. Helena levantou-se lentamente, foi até o espelho, encarou seu reflexo. A mulher que a olhava de volta parecia uma estranha, cansada, com medo, mas também algo mais. Determinada. Isso é o destino? Ela sussurrou para o quarto vazio. É por isso que eu sobrevivi quando Miguel não sobreviveu? É por isso que eu vim para esta casa, para esta criança? O espelho não ofereceu respostas. Helena secou os olhos, dobrou os resultados dos testes com cuidado, voltou para seu pequeno quarto e escondeu os papéis na gaveta debaixo de sua mesa de cabeceira. Ela não sabia o que fazer a seguir. Não sabia se alguém permitiria que ela doasse. Não sabia se Dominic aceitaria a ajuda de uma empregada. Mas ela sabia de uma coisa com certeza absoluta. Ela não ia deixar Lily morrer sem tentar de tudo. O papel naquela gaveta era ou uma sentença de morte ou um milagre. Só o tempo diria qual dos dois. Helena chegou ao hospital Mount Sinai com os resultados dos testes dobrados dentro da bolsa. Seu coração batia forte enquanto ela caminhava pelos corredores estéreis. Passou pelas salas de espera cheias de famílias preocupadas. Passou pelas enfermeiras que se moviam com eficiência praticada. Passou pelas portas que separavam a esperança do desespero. Ela havia ligado antes, solicitado uma reunião particular com o oncologista-chefe do caso de Lily. A recepcionista pareceu confusa, mas agendou a consulta mesmo assim. Agora, Helena estava sentada em um pequeno escritório em frente ao Dr. Patterson. O mesmo homem que havia dado a sentença de 3 meses. O mesmo homem que havia dito a Dominic Blackwell que o dinheiro não podia comprar milagres. Helena colocou os papéis em sua mesa. Eu quero doar parte do meu fígado para a Lily. O Dr. Patterson pegou os documentos. Seus olhos percorreram os resultados. Suas sobrancelhas se ergueram mais a cada linha. Isso é extraordinário, ele murmurou. Uma compatibilidade perfeita. Compatibilidade total em todos os marcadores. Ele olhou para Helena com genuíno espanto. Você não é parente da paciente por sangue? Não. Isso é incrivelmente raro, quase inédito entre não parentes. A esperança cintilou no peito de Helena. Talvez este fosse o momento. Talvez o milagre finalmente tivesse chegado. Então o Dr. Patterson balançou a cabeça. A esperança morreu instantaneamente. Sinto muito, senhora Martinez. Não posso autorizar este procedimento. Helena se inclinou para a frente. Por que não? Os resultados estão aí. Eu sou uma combinação perfeita. Isso poderia salvar a vida dela. Política do hospital. Sua voz estava pesada de arrependimento. Doações de órgãos de doadores vivos exigem um parentesco de sangue ou uma conexão familiar legal entre doador e receptor. Você não tem nenhum dos dois. Mas eu a criei por 5 anos. Sou eu quem a alimenta, quem a abraça quando ela chora, quem canta para ela dormir todas as noites. A voz de Helena falhou. Ela me chama de mamãe também. Isso não significa nada? O Dr. Patterson tirou os óculos, esfregou os olhos. Quando ele olhou para ela novamente, ela pôde ver o conflito estampado em seu rosto. Significa tudo, mas não para a lei, não para o conselho do hospital, não para as companhias de seguro que ditam o que podemos e não podemos fazer. Ele se levantou e foi até a janela.
Suas costas estavam viradas para ela. Se eu realizar esta cirurgia, perco minha licença médica. O hospital enfrenta processos judiciais. Outros pacientes sofrem por causa do nosso fechamento. Eu quero ajudá-la, mas minhas mãos estão atadas. Helena sentou-se em silêncio. Os papéis na mesa, de repente, pareciam inúteis. Apenas tinta no papel, apenas números que não podiam salvar uma criança moribunda. Ela deixou o Mount Sinai de mãos vazias e com o coração mais pesado. Naquela noite, ela tomou outra decisão. Dominic tinha poder. Dominic tinha contatos. Talvez Dominic pudesse mudar o que ela não podia. Ela o encontrou em seu escritório, sozinho. Um de chapéus. Eles cantaram parabéns com vozes que ecoaram pelas paredes da mansão. Lily riu. Pela primeira vez em meses, uma alegria genuína iluminou seu rosto. Seus olhos brilhavam como costumavam brilhar antes do diagnóstico, antes dos tratamentos, antes que a morte começasse a contagem regressiva. Helena observava de perto, sempre pronta. Ela notou Victoria chegar atrasada. A mulher parou na porta usando um vestido de grife e um sorriso ensaiado. Seus olhos percorreram o quarto antes de se fixarem em Dominic. Ele não olhou para ela. Sua atenção pertencia inteiramente à sua filha. O sorriso de Victoria se contraiu. Ela se moveu para um canto e observou a celebração com uma expressão impossível de ler. Fria, calculista, paciente. A festa continuou. O bolo foi cortado, os presentes foram abertos. Lily agradeceu a todos com uma voz que ficava mais fraca à medida que a tarde se esvaía. À noite, os convidados tinham ido embora. O salão de baile ficou quieto. Apenas balões espalhados e papel de embrulho amassado restavam. Helena ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas de Lily para ajudá-la a beber um pouco de água. Foi quando a menina estendeu a mão. Seus dedinhos se enrolaram no pulso de Helena, fracos, mas determinados. Mamãe, Helena congelou. Não mamãe também, apenas mamãe. A palavra pairou no ar como uma oração. Lily olhou para cima com aqueles grandes olhos azuis, olhos que tinham visto demais, entendido demais. Mamãe, eu vou viver? A pergunta ela atingiu Helena como um golpe físico. O quarto pareceu congelar. O tempo parou. O som desapareceu. Havia apenas este momento, esta criança, esta pergunta impossível. Helena não podia mentir. Lily merecia mais do que mentiras. Mas ela também não podia dizer a verdade. Como alguém poderia dizer a uma criança de 5 anos que ela estava morrendo? Lágrimas encheram os olhos de Helena. Ela puxou Lily para perto, segurou-a contra o peito para que a menina não pudesse ver seu rosto desmoronando. Você é tão corajosa, Helena sussurrou. Tão incrivelmente corajosa. E eu estou aqui com você. Eu sempre estarei aqui com você. Ela sentiu Lily relaxar contra ela. Sentiu o pequeno corpo afundar no abraço com total confiança. Do outro lado do quarto, Dominic estava parado na porta. Suas costas estavam viradas. Seus ombros tremiam. Suas mãos agarravam o batente da porta até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele tinha ouvido tudo. A festa acabou. O conto de fadas terminou. A realidade havia retornado com seu peso cruel. Naquela noite, Helena sentou-se ao lado da cama de Lily e a observou dormir. A menina parecia pacífica, inocente, inconsciente de que os adultos ao seu redor estavam desmoronando. Helena estudou seu rosto, a curva de suas bochechas, o tremor de seus cílios, o ritmo suave de sua respiração. Esta criança a chamara de mamãe. Não mamãe também, apenas mamãe. Aquela única palavra mudou tudo. Helena pensou no aviso de Dominic. A recusa dos hospitais, as regras e políticas e sistemas projetados para proteger as pessoas de si mesmas. Ela pensou em Miguel, nas promessas feitas no luto, nas chances perdidas e nos arrependimentos que duraram para sempre. Ela olhou para Lily mais uma vez e Helena tomou sua decisão final. Ela faria isso, ela encontraria um jeito, ela daria parte de si mesma para salvar esta criança, mesmo que Dominic proibisse, mesmo que a lei se recusasse a permitir, mesmo que isso a matasse. Algumas coisas eram mais importantes do que a sobrevivência. Algumas crianças valiam a pena morrer. Helena se recusou a aceitar a derrota. Os hospitais americanos disseram não. Dominic a proibiu de tentar. Todas as portas em Nova York se fecharam na sua cara, mas o mundo era maior que Nova York. Naquela noite, depois que Lily adormeceu com vestígios de bolo de aniversário ainda nos lábios,
Helena voltou ao seu laptop. Ela pesquisou com um novo propósito, um novo desespero, uma nova determinação. Centros internacionais de transplante de fígado, hospitais que aceitam doadores vivos sem conexão familiar, especialistas em cirurgia hepática pediátrica no exterior. Ela leu dezenas de sites, centros médicos na Alemanha, clínicas na Coreia do Sul, hospitais de pesquisa no Japão. A maioria tinha as mesmas políticas do Mount Sinai, relação de sangue ou tutela legal exigida. Então ela encontrou algo diferente. Um hospital em Singapura, um dos principais centros de transplante de fígado da Ásia. O site deles mencionava consideração especial para casos excepcionais, para doadores com circunstâncias incomuns. O coração de Helena bateu mais rápido. Ela clicou página após página. Leu depoimentos de pacientes que viajaram de todo o mundo. Estudou as credenciais de sua equipe cirúrgica. Um nome aparecia repetidamente. Dr. Henry Chan, chefe de cirurgia hepatobiliar, pioneiro em transplante de fígado de doador vivo, pesquisador publicado, palestrante internacional. Helena encontrou seu endereço de e-mail no site do hospital. Ela olhou para a tela de mensagem em branco por um longo tempo. Então ela começou a digitar. Ela contou tudo sobre Lily, sobre o câncer, sobre a sentença de 3 meses, sobre seus próprios resultados de teste mostrando compatibilidade perfeita, sobre as recusas do hospital, sobre ouvir que amor sem sangue não significava nada. Ela anexou todos os documentos, todos os relatórios, todas as provas que tinha. Ela terminou com um simples apelo. Por favor, ajude-me a salvar minha filha. Ela pressionou enviar às 2h47 da manhã. Então ela esperou. Dia 1, sem resposta. Dia 2, nada. Dia 3, Helena checava seu e-mail a cada hora, a cada 30 minutos, a cada 10 minutos. A caixa de entrada permanecia vazia. Ela continuou cuidando de Lily, alimentando-a, banhando-a, lendo para ela, fingindo que tudo estava normal, enquanto a esperança se esvaía lentamente. No quarto dia, um e-mail chegou. O assunto dizia, sobre Lily Blackwell. As mãos de Helena tremeram ao abri-lo. O Dr. Henry Chan havia escrito pessoalmente. Ele havia revisado todos os documentos. Ele queria discutir o caso mais a fundo. Ele solicitou uma videochamada o mais breve possível. Helena respondeu imediatamente. A chamada foi agendada para as 3 da manhã, horário de Nova York, 3 da tarde em Singapura. Helena sentou-se em seu quarto escuro com o laptop brilhando à sua frente. Ela não dormia há dias. Ela não se importava. O Dr. Chen apareceu na tela. Ele era mais velho do que na fotografia, com cabelos grisalhos nas têmporas, linhas profundas ao redor dos olhos. Mas aqueles olhos eram gentis, compreensivos. Senhora Martinez, disse ele. Li seu e-mail muitas vezes. Devo confessar, ele me comoveu profundamente. Ele fez uma pausa. Sua expressão ficou distante. Eu perdi minha filha há 8 anos. Ela tinha uma doença hepática. Procuramos um doador. Esperamos em listas. Rezamos por um milagre. Sua voz vacilou um pouco. O milagre nunca veio. Ela morreu em meus braços. Helena sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. O Dr. Chen continuou. Desde aquele dia, dediquei minha vida a salvar crianças como ela. Não me importo com papelada. Não me importo com políticas criadas por advogados que nunca seguraram uma criança moribunda. Ele se inclinou para mais perto da câmera. Eu só me importo com uma coisa, senhora Martinez. Você está realmente disposta a fazer isso? Você entende os riscos? Você pode enfrentar complicações. Você pode morrer na minha mesa de operação. Helena não hesitou. Eu entendo. E você ainda quer prosseguir? Estou pronta. Estou pronta desde o momento em que vi aqueles resultados de teste. O Dr. Chen estudou seu rosto através da tela. O que quer que ele tenha visto ali pareceu satisfazê-lo. Então faremos isso juntos. Ele explicou o processo, os preparativos necessários, os arranjos de viagem, o cronograma. Se você conseguir trazer Lily para Singapura em 2 semanas, eu mesmo farei a cirurgia silenciosamente, em particular. Sem papelada que remeta aos regulamentos americanos. Helena mal conseguia respirar. 2 semanas. A condição dela está se deteriorando. Não podemos esperar mais do que isso. Depois que a chamada terminou, Helena sentou-se na escuridão. 2 semanas, 14 dias para organizar o impossível. Mas pela primeira vez desde que este pesadelo começou, ela tinha algo real. Ela tinha a esperança.
Helena sabia que não podia contar a Dominic. Ele havia deixado sua posição clara. Ele preferia ver sua filha morrer a arriscar perder Helena também. Seu medo havia se tornado uma prisão. Uma prisão que mataria Lily se Helena não encontrasse uma maneira de escapar. Então ela começou a planejar em segredo. O primeiro problema era a documentação. Lily precisava de um passaporte para viajar internacionalmente. Helena procurou nos arquivos da mansão tarde da noite, quando todos dormiam. Ela o encontrou no cofre do escritório de Dominic, um pequeno livreto azul com a fotografia de Lily dentro. Catherine havia solicitado anos atrás, planejando férias em família que nunca aconteceram. Um obstáculo a menos. Helena reservou os voos usando suas próprias economias, cada dólar que ela ganhou em 5 anos de serviço. Mal era o suficiente para 2 passagens de classe econômica para Singapura. Ela se preocuparia com a viagem de volta mais tarde, se houvesse uma viagem de volta. Os registros médicos foram copiados dos arquivos de cuidados domiciliares. O Dr. Chen precisava de tudo: histórico de tratamento, medicamentos atuais, resultados de testes recentes. Helena fotografou os documentos com seu telefone e os enviou por e-mail para o outro lado do oceano. Mas ela não podia fazer isso completamente sozinha. Ela precisava de ajuda dentro da mansão. Alguém que pudesse cobrir sua ausência. Alguém que pudesse atrasar o alarme quando Dominic descobrisse que elas haviam partido. Havia apenas uma pessoa em quem ela confiava o suficiente para pedir. Frank era o guarda-costas de Dominic há 15 anos. Ele era leal, discreto, mas Helena tinha visto o jeito como ele olhava para Lily, a suavidade que aparecia em seus olhos duros sempre que a menina sorria para ele. Ela o encontrou sozinho no escritório de segurança uma noite. "Preciso te dizer uma coisa", disse Helena em voz baixa. "E preciso que você ouça antes de reagir." Frank estudou seu rosto. Ele havia sobrevivido há décadas no submundo lendo pessoas. Ele podia ver o desespero estampado em seus traços. "Fale." Helena contou tudo. Os resultados de teste compatíveis, as rejeições do hospital, o Dr. Chen em Singapura, o plano secreto para salvar a vida de Lily. Frank ouviu sem interromper. Quando ela terminou, o silêncio pairou entre eles. "Você sabe que o chefe vai matar qualquer um que te ajudar a fazer isso." Helena não vacilou. "Eu sei." "Você sabe que pode morrer naquela mesa de operação." "Eu sei disso também." Frank esfregou o rosto envelhecido com as 2 mãos. "Eu te observei com aquela menina por 5 anos. Cada joelho ralado, cada pesadelo, cada febre, você estava sempre lá." Ele olhou para ela com algo como respeito. O chefe contratou babás com diplomas chique. As duraram semanas. Você ficou porque a ama." Sua voz baixou. "Você é a mãe dela, quer alguém admita ou não. E uma mãe faz o que for preciso." Ele estendeu a mão. "Diga-me o que você precisa." A oportunidade surgiu 10 dias depois. Uma organização rival em Las Vegas havia cruzado uma linha. Dominic precisava lidar com a situação pessoalmente. Isso exigiria pelo menos uma semana de sua atenção, talvez mais. Victoria insistiu em acompanhá-lo. Ela alegou que queria apoiá-lo durante este momento estressante. A verdade era que ela odiava ser deixada para trás. Odiava ser esquecida em uma mansão que girava em torno de uma criança doente. Helena os observou partir da janela do quarto de Lily. Os SUVs pretos desapareceram pela entrada da garagem. Os portões se fecharam atrás deles. Era a hora. Naquela noite, Helena fez 2 pequenas malas, uma para si e outra para Lily. Apenas o essencial: roupas, medicamentos, documentos. Ela sentou-se ao lado da cama de Lily e contou-lhe um conto de fadas. A história de uma princesa que teve que viajar para longe para encontrar uma cura mágica. Uma princesa que era corajosa mesmo quando estava com medo. Lily ouviu com os olhos pesados. "Mamãe, para onde vamos?" Helena afastou o cabelo de sua testa. "Para um lugar especial, querida. Há pessoas lá que vão te ajudar a se sentir melhor." "O papai vai vir também?" "O papai tem que trabalhar, mas ele vai nos encontrar em breve, eu prometo." Lily assentiu sonolenta. Ela confiava em Helena completamente, sem questionar, sem duvidar. Depois que a menina adormeceu, Helena fez uma última coisa. Ela pegou um pedaço de papel e escreveu 8 palavras. "Se eu não acordar, lembre que a mamãe disse sim." Ela dobrou o bilhete 2 vezes, colocou-o debaixo do travesseiro de Lily, por precaução. Helena olhou para a criança adormecida uma última vez,
Memorizou cada detalhe de seu rosto, a curva de suas bochechas, o tremor de sua respiração. Amanhã tudo mudaria. Ou elas encontrariam seu milagre em Singapura, ou Helena morreria tentando dar um. O voo noturno do JFK partiu às 11 horas. Helena carregou Lily pelo terminal em seus braços. A menina estava fraca demais para andar longas distâncias, frágil demais para uma cadeira de rodas nos corredores lotados do aeroporto. Ela não pesava quase nada, apenas pele e ossos envoltos em um cobertor rosa, mas seus olhos brilhavam de excitação. Mamãe, olhe, os aviões são tão grandes. Lily nunca tinha voado antes. Ela pressionou o rosto contra as janelas do terminal e observou as enormes aeronaves taxiando pela pista. Sua admiração era pura, inocente, intocada pela gravidade do que as esperava. Helena sorriu e a segurou mais forte. Por dentro, seu estômago se revirava de medo. 18 horas. Era o tempo que levaria para chegar a Singapura. 18 horas presa em um tubo de metal cruzando oceanos. 18 horas rezando para que o corpo frágil de Lily pudesse sobreviver à jornada. Elas embarcaram, encontraram seus assentos. Helena ajeitou os cobertores ao redor de Lily e ajustou o tubo de oxigênio que o Dr. Shen a instruíra a trazer. O avião decolou. Nova York desapareceu abaixo delas. As luzes da cidade se apagaram na escuridão. Helena observou pela janela enquanto a América ficava cada vez menor. Não havia como voltar atrás. Lily dormiu durante a maior parte do voo. Seu corpo precisava de descanso. Seu sistema imunológico mal funcionava. Cada hora que passava parecia uma pequena vitória. Helena não dormiu nada. Ela olhava para o assento à sua frente e pensava em tudo que poderia dar errado. A cirurgia poderia falhar. Seu corpo poderia não sobreviver à doação. Dominic poderia descobri-las antes que chegassem ao hospital. E por trás de todos esses medos, espreitava um terror mais profundo. E se ela estivesse atrasada demais? E se o câncer de Lily já tivesse se espalhado demais? Ela afastou os pensamentos, concentrou-se em respirar, em manter a calma, em ser forte pela criança que dormia em seu ombro. Após 18 horas intermináveis, o avião pousou em Singapura. O Dr. Shen havia organizado tudo. Uma equipe médica esperava no aeroporto com uma ambulância. Eles colocaram Lily em uma maca com eficiência praticada. Mãos gentis, vozes calmas, movimentos profissionais que falavam de experiência e competência. Helena subiu na ambulância ao lado de sua filha. O hospital era diferente de tudo que ela já tinha visto na América. Moderno, impecável, silencioso, sem salas de espera superlotadas, sem caos, apenas corredores brancos e limpos e o zumbido suave de equipamentos avançados. Elas receberam um quarto particular. Enfermeiras realizaram exames preliminares. Sangue foi coletado. Exames foram feitos. Helena sentou-se ao lado da cama de Lily e segurou sua mão durante todo o processo. Naquela noite, o Dr. Chen as visitou pessoalmente. Ele examinou Lily com uma delicadeza minuciosa. Estudou os resultados dos testes. Fez a Helena perguntas detalhadas sobre a progressão dos sintomas. Então ele pediu para falar com Helena em particular. Eles ficaram no corredor do lado de fora do quarto de Lily. A cirurgia pode prosseguir amanhã de manhã, disse o Dr. Chen. Tanto você quanto Lily estão clinicamente aptas. Helena assentiu. Bom, mas preciso ter certeza de que você entende os riscos. Seus olhos encontraram os dela. O transplante de fígado de doador vivo é uma cirurgia de grande porte. Uma parte do seu fígado será removida. Pode haver complicações, sangramento, infecção, falência de órgãos. Ele fez uma pausa. Existe a possibilidade de você não sobreviver. Helena pensou em Miguel, em sua mãozinha ficando fria na dela, na impotência que a assombrou por anos. Eu perdi meu irmão porque não pude fazer nada para salvá-lo. Eu o vi morrer e não fiz nada. Sua voz era firme. Eu posso fazer algo agora. Posso dar uma chance a Lily, mesmo que me custe tudo. O Dr. Shen estudou seu rosto por um longo momento. Você é uma mulher notável, senhora Martinez. Eu sou apenas uma mãe. Naquela noite, Helena deitou-se na cama de hospital de Lily. A menina se aninhou contra ela como fizera 1000 vezes antes. Sua respiração era suave, rítmica, confiante. Helena cantou as velhas canções de ninar espanholas, as mesmas canções que sua mãe cantara para ela, a mesma canção que ela cantara para Miguel.
Ela memorizou o peso do corpo de Lily contra o seu, o cheiro de seu cabelo, o calor de sua pele, caso esta fosse a última vez. Pela manhã, os maqueiros vieram prepará-las para a cirurgia. Helena caminhou ao lado da maca de Lily até chegarem às portas da sala de cirurgia. A menina olhou para ela com aqueles grandes olhos azuis, assustada, mas corajosa. Helena se inclinou, pressionou os lábios contra a testa de Lily. Eu te amo, ela sussurrou. Para sempre e sempre, não importa o que aconteça. Lily sorriu fracamente. Eu também te amo, mamãe. As portas se abriram. Helena os observou levarem sua filha embora. Então ela se virou e caminhou em direção à sua própria sala de cirurgia. O que quer que acontecesse a seguir estava nas mãos de Deus agora. Às 6 da manhã, as salas de cirurgia ganharam vida. 2 equipes de cirurgiões, 2 salas adjacentes, 2 vidas em jogo. Helena deitou-se em sua mesa, enquanto a anestesia começava a fluir. As luzes do teto se turvaram acima dela. As vozes se transformaram em ecos distantes. Seu último pensamento consciente foi o rosto de Lily, depois a escuridão. Na sala ao lado, Lily já estava sedada. Seu pequeno corpo parecia ainda menor, cercado por máquinas e monitores. O Dr. Shane estava sobre ela, com as mãos firmes, a mente focada. Era para isso que ele havia treinado toda a sua carreira. Era por isso que ele havia sobrevivido à perda de sua própria filha, para salvar a filha de outra pessoa. A cirurgia começou. 14 horas. 14 horas de incisões precisas, de extração cuidadosa, de transplante delicado. As equipes cirúrgicas trabalharam em coordenação perfeita. Uma equipe removeu uma porção do fígado de Helena. A outra preparou o corpo de Lily para recebê-lo. Cada segundo importava. Cada movimento podia significar a diferença entre a vida e a morte. Fora das salas de cirurgia, as máquinas apitavam. Monitores exibiam sinais vitais. Enfermeiras entravam e saíam apressadamente com amostras de sangue e equipamentos. Lá dentro, o tempo parecia parar. A 10 mil milhas de distância, Dominic Blackwell estava em uma cobertura em Las Vegas. A reunião com a organização da Costa Oeste tinha corrido bem. Acordos foram feitos. Territórios foram estabelecidos. A violência foi evitada. Ele deveria se sentir satisfeito. Em vez disso, algo roía seu peito, um sentimento que ele não conseguia explicar. Seu telefone tocou. Número internacional desconhecido. Ele quase ignorou. Quase. Senhor Blackwell? Aqui é do Hospital Geral de Singapura. Estamos ligando a respeito de Lily Blackwell. O mundo parou de girar. Sua filha está atualmente em cirurgia. Um transplante de fígado de doador vivo. A doadora é a senhora Helena Martinez. Dominic não conseguia respirar. Senhor, você está aí? O telefone escorregou de sua mão. Frank, Helena precisou de ajuda para fazer isso. Apenas uma pessoa em sua organização teria ousado. Mas isso não importava agora. Nada importava, exceto chegar a Singapura. Ele estava se movendo antes que sua mente o alcançasse, gritando ordens, exigindo que seu jato fosse preparado, jogando roupas em uma mala sem olhar. Victoria observava da porta do quarto. Seu rosto estava cuidadosamente em branco, mas por trás de seus olhos, cálculos estavam sendo feitos. Helena havia levado a criança para outro país. Helena havia arriscado sua vida pela menina. Helena havia feito o que Victoria nunca teria considerado fazer. E a reação de Dominic lhe disse tudo o que ela precisava saber. Ele não estava apenas preocupado com sua filha. Ele se importava com Helena de maneiras que Victoria se recusara a ver. O jato particular cruzou oceanos durante a noite. Dominic sentou-se sozinho na cabine. Ele não dormiu, ele não comeu. Ele olhava para o nada e repassava cada momento que havia compartilhado com Helena, cada conversa, cada olhar, cada vez que ela colocara Lily em primeiro lugar. Ela havia pedido permissão, ele havia recusado. Ela fez mesmo assim, porque era isso que as mães faziam. Em Singapura, a cirurgia chegou aos estágios finais. O Dr. Shen colocou pessoalmente o tecido hepático saudável no corpo de Lily. As conexões foram feitas. O sangue começou a fluir pelo novo órgão. E então eles esperaram. O corpo de Lily poderia rejeitar o transplante. Seu sistema imunológico poderia atacar o tecido estranho. Tudo ainda poderia dar errado, mas não deu. Os monitores se estabilizaram. Seus sinais vitais se fortaleceram. A cor voltou às suas bochechas.
O transplante foi um sucesso. Na outra sala de cirurgia, Helena não teve tanta sorte. Complicações surgiram durante a extração, sangramento que demorou muito para ser controlado, estresse em seu fígado remanescente que excedeu as expectativas. Ela sobreviveu à cirurgia, mas não acordou. O Dr. Chen tomou a difícil decisão de colocá-la em coma induzido. Seu corpo precisava de tempo para se curar, tempo para se recuperar do trauma que havia sofrido. Ela estava viva, mas se continuaria assim, permanecia incerto. Dominic chegou ao hospital 26 horas depois de deixar Las Vegas. Ele entrou apressado, exigiu ver sua filha, exigiu respostas. Uma enfermeira o levou à UTI. Ele parou na porta. 2 camas, 2 mulheres. À esquerda, Lily dormia pacificamente. Máquinas monitoravam seu batimento cardíaco estável. Seu rosto parecia mais saudável do que em meses. À direita, Helena jazia imóvel. Tubos e fios a conectavam a equipamentos que respiravam por ela. Sua pele estava pálida, seus olhos fechados. Dominic caminhou lentamente entre elas. Sua filha estava viva por causa da mulher na outra cama, a mulher que o desafiou, o desobedeceu, arriscou tudo. A mulher que se tornou mãe por escolha e não por sangue. Ele afundou em uma cadeira entre as 2 camas. E pela primeira vez em sua vida, Dominic Blackwell não sabia o que fazer. Dominic não saiu da UTI por 5 dias. Ele sentou-se na cadeira entre as 2 camas, observando, esperando, rezando para um Deus em quem ele havia parado de acreditar anos atrás. As enfermeiras traziam comida. Ele não comia. Elas sugeriam que ele descansasse. Ele não dormia. Seu império continuava sem ele. Telefonemas não eram atendidos. Mensagens urgentes se acumulavam. Nada disso importava. O único mundo que existia agora era este pequeno quarto de hospital com suas máquinas apitando e cheiro de antisséptico. No segundo dia, uma enfermeira entregou-lhe um envelope. Encontramos isso nos pertences da senhorita Martinez. Tem o nome da sua filha. Dominic reconheceu a caligrafia de Helena do lado de fora. Lily. Ele o abriu com as mãos trêmulas. Dentro havia um único pedaço de papel. As palavras eram simples, diretas, escritas por alguém que sabia que poderia não sobreviver para dizê-las. Se eu não acordar, diga a Lily que a mamãe disse sim. 8 palavras. Era tudo. Mas essas 8 palavras o destruíram. Dominic havia construído um império com violência e medo. Ele havia visto homens morrerem sem piscar. Ele havia tomado decisões que acabaram com vidas sem perder um momento de sono. Agora ele estava sentado em uma cadeira de hospital e chorava como uma criança. As lágrimas vieram sem aviso, sem controle. Elas escorreram por seu rosto e encharcaram o papel que ele apertava contra o peito. Helena sabia que poderia morrer. Ela havia aceitado essa possibilidade, e sua única preocupação era garantir que Lily soubesse que era amada. Dominic chorou até não ter mais nada. No terceiro dia, Lily abriu os olhos. Sua voz era fraca, arranhada, mas suas palavras eram claras. Papai, onde está a mamãe? Dominic foi para o lado da cama dela imediatamente. Ele pegou a mãozinha dela, tentou sorrir. A mamãe está dormindo, querida. Ela precisa descansar. Lily olhou para a outra cama, viu Helena deitada imóvel, viu os tubos e as máquinas. Ela está doente também. Ela te deu algo muito especial, uma parte dela mesma, para que você pudesse melhorar. Os olhos de Lily se encheram de uma compreensão muito além de seus anos. Ela me salvou? Dominic assentiu. Ele não conseguia falar. A recuperação de Lily surpreendeu a equipe médica. Seu corpo aceitou o novo fígado como se sempre tivesse pertencido a ele. Sem rejeição, sem complicações. Cada dia trazia melhorias. A cor voltou às suas bochechas, a força voltou aos seus membros. A sombra da morte recuou cada vez mais. O Dr. Chen chamou de notável, milagroso, uma combinação perfeita de todas as maneiras possíveis. Mas Helena permaneceu inconsciente. 4 dias se passaram. Os médicos garantiram a Dominic que ela estava se curando. Seu corpo precisava de tempo. O coma induzido estava sendo gradualmente retirado. Ainda assim, ela não acordava. No 5º dia, tudo mudou. Dominic estava sentado em seu lugar de sempre, quando ouviu um som suave, quase imperceptível, uma mudança na respiração da cama de Helena. Ele se levantou rapidamente, foi para o lado dela. Suas pálpebras tremeram, 1, 2 vezes, e então se abriram.
Seus olhos estavam desfocados no início, confusos. Lentamente, eles encontraram o rosto de Dominic. Lily. Sua voz era quase um sussurro, seca e rachada. Onde está a Lily? Dominic sentiu as lágrimas ameaçando novamente. Ela está aqui. Ela está viva por sua causa. Ele se virou para a enfermeira. Traga minha filha. Agora. Minutos depois, Lily foi trazida para o quarto. Ela estava sentada em sua cadeira, sorrindo, parecendo mais saudável do que em meses. Quando viu Helena acordada, o sorriso se transformou em algo radiante. Mamãe! A menina tentou sair da cadeira de rodas. A enfermeira a ajudou a subir na cama de Helena. Lily engatinhou cuidadosamente para o lado de Helena e envolveu seus braços finos ao redor dela. Mamãe, você acordou. Eu estava com tanto medo. Eu ficava perguntando ao papai quando você ia acordar. Os braços de Helena se ergueram lentamente, fracamente, mas eles seguraram Lily com toda a força que ela tinha. Eu estou aqui, querida. Eu estou aqui. Elas ficaram assim por um longo tempo, mãe e filha, conectadas agora por mais do que amor, conectadas por sangue e sacrifício, e um pedaço de fígado que batia dentro do corpo de Lily. Dominic observava da porta. Ele via a Helena de forma diferente agora, não como uma serva, não como uma funcionária, nem mesmo como uma babá. Ele a via como o que ela realmente era, uma mãe. Ele caminhou lentamente até a cama, ajoelhou-se ao lado dela, olhou nos olhos exaustos de Helena. Eu te disse para não fazer isso. Eu tentei te impedir. Sua voz falhou. Eu estava errado. Eu fui um tolo. Ele pegou a mão dela, segurou-a gentilmente. Obrigado por salvá-la, por ser mais corajosa do que eu, por amá-la o suficiente para arriscar tudo. Helena olhou para ele. Seus olhos estavam cansados, mas claros. Eu não fiz isso por você, Sr. Blackwell. Seu olhar se moveu para Lily, ainda pressionada contra seu lado. Eu fiz por ela, porque ela é minha filha. Ela sempre foi minha filha. Dominic assentiu lentamente. Pela primeira vez, ele realmente entendeu. O sangue não faz uma família. O amor faz. O sacrifício faz. A vontade de dar tudo por outra pessoa. Helena havia provado isso além de qualquer dúvida. E nada seria o mesmo novamente. Enquanto milagres aconteciam em Singapura, a escuridão se reunia em Nova York. As notícias viajam rápido no submundo. Dias após a partida repentina de Dominic, sussurros começaram a se espalhar pelas ruas. O chefe havia abandonado seu território, voado para o outro lado do mundo por motivos pessoais, deixado seu império desatendido. Para os rivais que esperaram anos por uma oportunidade, isso era sangue na água. Victoria Hayes voltou para Nova York sozinha. Dominic a dispensara em Las Vegas sem explicação. Disse-lhe para ir para casa, que ele precisava resolver algo em Singapura, que era um assunto de família. Família. A palavra queimava em sua garganta. Ela passara 2 anos em sua cama, 2 anos interpretando a parceira devotada, 2 anos sorrindo para sua filha e fingindo se importar, 2 anos se posicionando para se tornar a rainha de seu império. E agora ela descobria a verdade. A serva havia levado Lily para Singapura para uma cirurgia. A serva havia doado parte de seu próprio fígado. A serva havia arriscado sua vida pela criança. E Dominic havia largado tudo para correr para o lado dela. Não para Victoria, para Helena, a empregada, a ninguém do México. A mulher que esfregava o chão e trocava fraldas. Victoria estava na mansão vazia e sentia seu futuro cuidadosamente construído desmoronar ao seu redor. Dominic nunca a veria da mesma maneira agora. Ele nunca a valorizaria da maneira que valorizava uma mulher disposta a morrer por sua filha. Ela havia perdido, a menos que ela mudasse o jogo completamente. Victoria fez um telefonema. Marcus Kane esperava por este momento há anos. O chefe de Chicago tinha 45 anos, era implacável, paciente. Ele observara o Império Blackwell crescer e calculara exatamente como destruí-lo. Tudo o que ele precisava era de uma oportunidade. Agora essa oportunidade o estava chamando diretamente. Eles se encontraram em uma sala privada de um restaurante no Brooklyn, território neutro, sem testemunhas. Victoria vestia preto. Seu rosto estava composto. Sua voz era firme. Dominic está distraído. Sua atenção está inteiramente em sua filha e naquela mulher. Ele negligenciou os negócios por semanas. Marcus recostou-se na cadeira.
Seus olhos eram frios e calculistas. E o que exatamente você está propondo, senhorita Reis? Uma parceria? Você fica com os territórios, os portos, os cassinos, tudo o que Dominic construiu, e eu me torno seu representante em Nova York. Marcos sorriu lentamente. Você quer governar o império dele depois que o removermos? Eu quero o que eu mereço. Ela fez uma pausa. Mas eu quero outra coisa também. Diga. Os olhos de Victoria endureceram em algo feio. A mulher, Helena Martinez. Eu quero que ela sofra antes de morrer. Eu quero que ela saiba que tudo o que ela sacrificou foi por nada. Marcos estudou seu rosto. O ódio ali era cru, pessoal, útil. Você a culpa por perder Dominic. Ela roubou tudo de mim. Minha posição, meu futuro, meu lugar na vida dele. As mãos de Victoria se cerraram sob a mesa. Eu quero ver a luz deixar seus olhos. Marcos assentiu lentamente. Isso pode ser arranjado, mas devemos ser estratégicos. Dominic é perigoso mesmo quando distraído. Esperamos até ele voltar. Deixamos ele se sentir seguro. Deixamos ele acreditar que a ameaça passou. E então? Então nós pegamos tudo. Seu império, sua filha, sua preciosa Helena. Victoria sorriu pela primeira vez. Quando começamos? Quando eles voltarem para casa. Meus homens já estão se posicionando. Dentro de um mês do retorno deles, Dominic Blackwell estará acabado. Eles apertaram as mãos sobre a mesa. Um acordo selado em ciúme e ambição. A 10 mil milhas de distância, Helena segurava Lily em uma cama de hospital. Dominic sentava-se por perto, observando-as com algo novo em seus olhos. Algo suave, algo que parecia perigosamente próximo do amor. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Eles celebravam a melhora da saúde de Lily. Maravilhavam-se com sua rápida recuperação. Começaram a planejar a viagem para casa. Casa, onde os inimigos se reuniam, onde Victoria preparava sua vingança, onde Marcus Kane posicionava seus soldados como peças de xadrez em um tabuleiro. A tempestade estava chegando, e ninguém em Singapura podia ver as nuvens. 3 semanas após a cirurgia, eles voltaram para casa. O jato particular pousou no JFK em uma noite clara de outono. Helena desceu as escadas com Lily segurando sua mão. A menina se movia com os próprios pés agora, devagar, com cuidado, mas se movendo. Um milagre em movimento. O Dr. Shen havia entregado os relatórios finais antes da partida. O transplante foi um sucesso completo. O corpo de Lily aceitou o novo fígado como se sempre tivesse pertencido a ele. Mais notavelmente, o câncer estava recuando. O órgão saudável estava ajudando os tratamentos restantes a finalmente funcionarem. Milagre médico. Era o que os médicos chamavam. Helena chamava de amor. A mansão Blackwell parecia diferente quando eles chegaram. Os corredores frios que antes ecoavam com silêncio agora pareciam mais quentes de alguma forma. Os membros da equipe sorriam genuinamente. Os guardas acenavam com respeito em vez de indiferença. E Dominic havia mudado mais do que todos. Ele não tratava mais Helena como uma funcionária. O quarto dela foi movido dos aposentos dos servos para a ala da família. Ela fazia as refeições na mesa principal. Era apresentada aos visitantes como parte da casa, não uma babá, não uma empregada, família. Victoria observava tudo com um sorriso congelado no rosto. Ela estava esperando na mansão quando eles voltaram, interpretando o papel da parceira aliviada, abraçando Dominic com calor praticado, mimando Lily com falsa preocupação. Eu estava tão preocupada, disse ela com a voz escorrendo mel. Estou grata por todos estarem seguros. Mas seus olhos encontraram os de Helena do outro lado da sala, e naquele breve olhar, Helena viu algo que fez seu sangue gelar. Ódio, puro e sem disfarces. Então Victoria piscou e a máscara voltou. Os dias passaram, a vida se estabeleceu em um novo ritmo. Lily ficou mais forte. Ela riu de novo, brincou de novo, pediu a Helena para cantar as canções de ninar espanholas todas as noites antes de dormir. Helena tentou afastar a inquietação que persistia em seu peito. Ela disse a si mesma que estava sendo paranoica. A cirurgia havia sido traumática. Experiências de quase morte deixam marcas na mente, assim como no corpo. A sensação fria sempre que Victoria entrava em um quarto era apenas ansiedade, nada mais. Ela estava errada. Do outro lado da cidade, Marcus Kane estava movendo suas peças para a posição.
Homens chegaram de Chicago em pequenos grupos. Eles alugaram apartamentos perto do território Blackwell. Estudaram horários e rotas de patrulha. Esperaram pelo sinal. Victoria forneceu tudo o que eles precisavam. Códigos de segurança, rotações de guardas, o layout da mansão, cada fraqueza na fortaleza cuidadosamente construída de Dominic. Ela passara 2 anos lá dentro. Ela sabia de tudo. A noite fatídica chegou em uma quinta-feira. Dominic recebeu uma ligação urgente. Uma situação em Manhattan exigia sua atenção pessoal. Uma reunião que não podia esperar. Um de seus tenentes estava com problemas com um fornecedor. Ele beijou Lily para dar boa noite, hesitou na porta de Helena. Eu devo voltar à meia-noite. Frank ficará com a equipe de segurança principal. Helena assentiu. Nós ficaremos bem. Victoria apareceu no corredor atrás dele. Eu também vou ficar. Ela ofereceu docemente. Fazer companhia para as meninas. Podemos ter uma noite de cinema. Dominic sorriu, grato por seu apoio. Ele não viu o cálculo frio por trás de seus olhos. O SUV preto desapareceu pela entrada da garagem às 8 horas. Victoria esperou exatamente 2 horas. Então ela fez um telefonema. Ele se foi, a casa está livre. Do outro lado, Marcus Kane sorriu. Nós agimos à meia-noite. Helena colocou Lily na cama às 9 horas, leu uma história para ela, cantou sua música favorita, observou a menina adormecer pacificamente. Ela voltou para seu próprio quarto, tentou ler, não conseguiu se concentrar. A inquietação estava de volta, mais forte do que antes. Uma sensação de que alguém estava observando, de que algo terrível estava se aproximando. Ela disse a si mesma que não era nada. Às 11h45, ela finalmente caiu em um sono agitado. Exatamente à meia-noite, a energia acabou. Os olhos de Helena se abriram de repente. Escuridão completa e sufocante. Então ela ouviu. Passos pesados, múltiplos, vindo do andar de baixo. Gritos abafados, o barulho de vidro quebrando e então silêncio. O tipo de silêncio que grita perigo. Helena não pensou. Seu corpo se moveu por instinto, instinto maternal, a mesma força que a levara a doar seu próprio fígado. Ela jogou as cobertas para o lado, correu descalça pelo corredor escuro. O quarto de Lily ficava a 30 pés de distância. 20 pés, 10. Ela alcançou a maçaneta da porta e ouviu sua filha gritar. Helena irrompeu pela porta. 2 homens com máscaras pretas estavam sobre a cama de Lily. Um tinha as mãos ao redor da criança que gritava. O outro estava pegando um saco de pano para cobrir a cabeça dela. Helena não hesitou. Ela se lançou sobre o homem mais próximo com uma fúria que surpreendeu até a si mesma. Suas unhas rasgaram o rosto dele. Seus dentes cravaram-se em seu braço. Ela lutou como um animal protegendo sua cria, porque era exatamente isso que ela era. O homem praguejou e cambaleou para trás. Seu parceiro soltou Lily e se virou para lidar com Helena. Ele era maior, mais forte, treinado para a violência. Helena não era nada disso, mas ela tinha algo que eles não tinham. Ela tinha a fúria de uma mãe. A luta foi brutal e breve. Helena desferiu golpes que tiraram sangue. Ela arranhou, chutou e mordeu, mas os homens eram profissionais. Em minutos, eles aprenderam no chão, um joelho pressionado contra sua espinha. Mãos torceram seus braços para trás. Ainda assim, ela lutou. Corra, Lily, corra! Mas não havia para onde correr. Mais homens encheram o corredor. A equipe de segurança jazia inconsciente ou morta em seus postos. A mansão havia sido infiltrada com precisão cirúrgica. Então Victoria apareceu. Ela caminhou calmamente pelo caos. Seus saltos estalavam no chão. Seu rosto tinha uma expressão de fria satisfação. Levem as duas, ela disse. A menina é uma alavanca. A mulher... Ela parou ao lado do corpo prostrado de Helena, olhou para baixo com puro desprezo. Eu vou lidar com ela pessoalmente. Helena cuspiu em seus pés. A compostura de Victoria rachou por um momento. A raiva brilhou em seus traços. Então a máscara voltou. Coloquem-nas na van. Partimos agora. Elas foram amarradas com lacres, amordaçadas com pano, jogadas na traseira de uma van preta como carga. Lily soluçava contra o ombro de Helena. Seu pequeno corpo tremia de terror. Helena não conseguia falar através da mordaça, não conseguia oferecer palavras de conforto. Ela só podia se pressionar contra a criança, protegê-la com seu próprio corpo, tentar absorver seu medo. A van dirigiu pelo que pareceram horas. Quando as portas finalmente se abriram,
Elas estavam em um armazém abandonado no Brooklyn. Pisos de concreto, vigas de metal enferrujadas, o cheiro de decadência e desespero. Marcus Kane estava esperando. Ele era exatamente o que Helena imaginara. Olhos frios, cabelo prateado, o comportamento calmo de um homem que ordenara inúmeras mortes sem perder o sono. Bem-vindas à sua nova casa, ele disse. Temporária, é claro, de um jeito ou de outro. Seus homens desamarraram suas pernas, mas deixaram suas mãos amarradas, empurraram-nas para cadeiras de metal. Victoria circulou Helena como um predador examinando sua presa. Você arruinou tudo. Ela sibilou. Você não era nada, uma serva, uma ninguém, e você tirou tudo de mim. Sua mão estalou no rosto de Helena. Ele deveria me amar. Eu deveria ser a rainha de seu império. Outro tapa, mais forte. Em vez disso, ele olha para você como se você tivesse pendurado a lua. Ela agarrou o cabelo de Helena, puxou sua cabeça para trás. Eu vou gostar de ver você sofrer. Helena sentiu o gosto de sangue. Sua bochecha ardia, mas ela manteve os olhos fixos em Lily. A menina chorava silenciosamente agora, lágrimas escorrendo pelo rosto, com medo demais para fazer barulho. Helena de alguma forma libertou suas mãos amarradas o suficiente para alcançar. Mamãe, estou com medo. Lily sussurrou. Helena a puxou para perto, segurou-a com força, apesar dos lacres cortando seus pulsos. Está tudo bem, querida. O papai está vindo. Ele vai nos encontrar. Promete? Eu prometo. Do outro lado da cidade, Dominic recebeu uma mensagem de vídeo. Sua filha e Helena amarradas e sangrando em um armazém. A voz de Marcus Kane ditando os termos. Todo o seu império, cada território, cada ativo, cada centavo, em troca de suas vidas. Você tem 6 horas para cumprir. A mensagem terminou. Por 3 segundos, Dominic ficou perfeitamente imóvel. Então a raiva explodiu. Ele virou a mesa de conferência, atirou cadeiras contra as paredes, deu um soco em uma janela sem sentir o vidro cortar seus nós dos dedos. Frank foi o único que ousou se aproximar. Chefe, precisamos agir. A voz de Dominic era quase desumana. Chame todos, cada homem que temos, cada aliado que nos deve favores. Seus olhos queimavam com algo além da raiva. Nós vamos pegá-las de volta, e qualquer um que tocou na minha família morre esta noite. Frank assentiu. Eu mesmo liderarei o ataque, por Helena, por Lily. Em 1 hora, o exército Blackwell estava se mobilizando. Carros cheios de homens armados se espalharam pela cidade. Informantes foram contatados, locais foram rastreados. A caçada havia começado. De volta ao armazém, Marcus Kane fez sua última ligação para Dominic. 6 horas, Blackwell. Depois disso, começo a mandar sua preciosa Helena de volta, pedaço por pedaço. Ele encerrou a chamada com um sorriso. Ele não tinha ideia do que estava por vir. Dominic não esperou 6 horas. Ele não esperou 6 minutos a mais do que o necessário. No momento em que seu pessoal confirmou a localização do armazém no Brooklyn, ele deu a ordem. Vamos agora. Matem qualquer um que entrar no caminho. 30 veículos convergiram para a zona industrial abandonada. 50 homens armados, a força total do Império Blackwell, descendo como uma tempestade vingadora. Marcus Kane esperava negociação, pânico, apelos desesperados por mais tempo. Ele não esperava uma guerra. A primeira explosão rasgou a entrada traseira do armazém às 3h47 da manhã. A segunda se seguiu 3 segundos depois na doca de carga principal. Então veio o tiroteio. Balas rasgaram a escuridão. Os homens de Marcus Kane se protegeram. Alguns revidaram. Outros tentaram fugir. Nenhum deles estava preparado para a fúria que jorrou por todas as portas. Dominic liderou o ataque pessoalmente. Ele se moveu pelo caos como a própria morte encarnada. Sua arma disparou de novo e de novo. Homens caíram diante dele. Ele não hesitou, não vacilou, não mostrou misericórdia. Sua família estava lá dentro. Nada mais importava. Frank flanqueou à esquerda com uma equipe de 6. Eles limparam as salas sistematicamente, profissionais, eficientes, mortais. O armazém se tornou um matadouro. Dentro da área de armazenamento principal, Helena ouviu o tiroteio se aproximando. Ela puxou Lily para perto, cobriu os ouvidos da menina, tentou protegê-la dos sons de violência que ecoavam nas paredes de concreto. Victoria também ouviu. Sua compostura perfeita se estilhaçou. O plano estava desmoronando. Os homens de Marcus Kane estavam morrendo.
O império que lhe fora prometido estava se dissolvendo em sangue e fumaça. Ela precisava de uma alavanca. Com os olhos fixos em Lily, Victoria se lançou pela sala. Suas unhas bem cuidadas alcançaram a criança, agarraram seu braço, começaram a arrastá-la para uma saída dos fundos. Você é meu bilhete de saída daqui. Ela sibilou. Helena se moveu sem pensar. Suas mãos ainda estavam amarradas. Seu corpo estava machucado e exausto, mas ela se jogou em Victoria com cada grama de força que possuía. As duas mulheres caíram no chão. Victoria gritou de raiva, arranhou o rosto de Helena, tentou se libertar. Helena se agarrou. Você não vai tocá-la! Ela rosnou. Você nunca mais vai tocá-la! Elas lutaram pelo chão imundo, rolando, brigando. Duas mulheres travadas em uma batalha que era sobre muito mais do que sobrevivência. Então Helena viu algo que congelou seu sangue. Marcus Kane havia saído de uma sala lateral. Dominic estava a 15 pés de distância, focado em um grupo de combatentes inimigos. Suas costas estavam viradas. Marcus ergueu sua arma. Helena não teve tempo para pensar. Ela soltou Victoria, levantou-se cambaleando, jogou-se em direção a Lily. Abaixe-se! Ela empurrou a menina para o lado com as mãos amarradas. A arma disparou. A bala destinada a Dominic atingiu Helena em vez disso. Rasgou seu ombro esquerdo, a girou e a derrubou no chão de concreto. A dor explodiu em seu corpo. Branca, quente, cegante, mas ela tinha conseguido. Lily estava segura. Dominic estava vivo. O som do tiro fez Dominic se virar. Ele viu Helena caindo, viu Marcus Kane de pé com a arma fumegante. Sua reação foi instantânea. 2 balas no centro do peito. Marcus Kane estava morto antes de atingir o chão. Victoria tentou correr. Frank a pegou a 3 passos da saída. Ela gritou, praguejou, cuspiu em seu rosto. Vocês vão se arrepender disso, todos vocês. Eu vou destruir tudo. Frank bateu nela uma vez. Ela desabou. Cale a boca! Dominic correu para o lado de Helena. O sangue encharcava sua camisa, espalhava-se pelo concreto sob ela. Seu rosto estava pálido, seus olhos lutavam para focar. Ele pressionou as mãos contra o ferimento, tentou estancar o sangramento. Fique comigo, Helena. Fique comigo. Seus lábios se moveram, quase um sussurro. Lily, a Lily está bem? Lágrimas escorriam pelo rosto de Dominic. Ela está bem. Você a salvou. Você nos salvou. Lily rastejou para o lado de Helena. Suas mãozinhas agarraram o braço de Helena. Mamãe, mamãe, não durma. Por favor, não durma. Helena tentou sorrir, tentou tranquilizar sua filha. Estou apenas cansada, querida. Apenas um pouco cansada. Seus olhos começaram a se fechar. Não, Dominic gritou. Frank, traga os médicos aqui agora. Sirenes uivavam à distância. A ambulância que eles tinham de prontidão já estava se movendo. Helena entrava e saía da consciência. Ela sentiu as mãos de Dominic pressionando seu ferimento. Sentiu as lágrimas de Lily caindo em seu braço. Sentiu o concreto frio sob ela e o estranho calor se espalhando por seu peito. Os paramédicos chegaram, a levantaram para uma maca, começaram a trabalhar enquanto o corriam para a ambulância. Dominic nunca soltou sua mão. Ele subiu na ambulância com ela, sentou-se ao lado da maca, enquanto as máquinas apitavam e os médicos gritavam instruções. Você não vai morrer esta noite, ele disse ferozmente. Eu proíbo. Você me ouve? Os dedos de Helena se contraíram em seu aperto, o mais leve aperto. Ela o ouviu e, em algum lugar na escuridão, ela se agarrou. A bala não atingiu nenhum órgão vital. Os cirurgiões do Mount Sinai trabalharam por 3 horas. Eles extraíram o tecido danificado, repararam os músculos rasgados, fecharam a ferida que quase tirou a vida de Helena. Ela teve sorte, disseram eles, incrivelmente sortuda. Alguns centímetros mais baixo e a bala teria perfurado seu coração. Mas Helena não acordou após a cirurgia. Seu corpo havia suportado demais. A doação de fígado semanas antes, o trauma físico do sequestro, a perda de sangue do ferimento à bala. Seu sistema precisava de tempo para se recuperar dos danos acumulados. Os médicos induziram um coma para deixá-la curar. Dominic não saiu do seu lado. Ele sentou-se na mesma cadeira por 3 dias, observando os monitores, ouvindo o baipe constante das máquinas, segurando sua mão durante cada longa hora. Lily se recusou a ir para casa. Frank trouxe roupas e brinquedos para o hospital.
As enfermeiras montaram um pequeno berço no canto do quarto de Helena. A menina não dormiria em nenhum outro lugar. No segundo dia, Lily pediu papel e lápis de cor. Ela desenhou por horas, com a língua para fora em concentração, mãos pequenas movendo-se cuidadosamente pela página. Quando terminou, ela colocou o desenho na mesa de cabeceira de Helena. 3 figuras de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante, um homem alto de cabelo escuro, uma mulher de cabelo castanho comprido, uma menina pequena de vestido rosa entre eles. Embaixo, em letras vacilantes, papai, mamãe, Lily. Não mamãe também, apenas mamãe. Dominic olhou para o desenho por um longo tempo. Então ele enfiou a mão no bolso e tirou um pedaço de papel dobrado, a carta que Helena havia escrito antes da cirurgia em Singapura. Ele a mantivera com ele todos os dias desde então. Se eu não acordar, lembre que a mamãe disse sim. Ele lhe leu. Ele leu aquelas 8 palavras novamente. Elas significavam ainda mais agora do que antes. Helena havia dito sim para dar parte de seu fígado. Ela havia dito sim para desafiá-lo pelo bem de sua filha. Ela havia dito sim para levar uma bala que era para ele. Ela havia dito sim para tudo, dado tudo, arriscado tudo, tudo por amor. Na terceira manhã, Helena abriu os olhos. Sua visão estava embaçada, sua garganta estava seca. Seu ombro latejava com uma dor profunda e persistente, mas ela estava viva. A primeira palavra que ela falou foi uma pergunta. Lily. Dominic se inclinou para a frente. Seus olhos estavam vermelhos de noite sem dormir. Seu rosto estava áspero com a barba por fazer. Ela está aqui. Ela está segura, por sua causa. Ele se virou para o pequeno berço no canto. Lily, a mamãe acordou. A menina disparou como um foguete. Ela correu pelo quarto e subiu na cama do hospital com a ajuda de uma enfermeira. Mamãe, mamãe, você acordou! Lily pressionou o rosto contra o peito de Helena, com cuidado com os curativos, mas desesperada por contato. Helena envolveu seu braço bom ao redor da criança. Eu estou aqui, querida. Eu estou bem aqui. Elas se abraçaram enquanto Dominic observava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não tentou escondê-las. Mais tarde naquela tarde, quando Lily finalmente adormeceu aninhada ao lado de Helena, Dominic aproximou sua cadeira da cama. Ele pegou a mão de Helena com as duas suas. Eu preciso dizer algo. Helena olhou para ele e esperou. Você salvou minha filha 2 vezes. Você deu a ela parte do seu próprio corpo. Você levou uma bala destinada a mim. Sua voz tremeu. Você não é uma babá. Você não é uma serva. Você não é uma funcionária. Ele apertou a mão dela. Você é a mãe de Lily de todas as maneiras que importam. E eu quero que você seja minha esposa. Sem anel, sem flores, sem discurso ensaiado. Apenas um homem expondo seu coração em um quarto de hospital. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Sim. A palavra saiu como um sussurro, mas carregava o peso de tudo o que ela sempre quis. Sim, eu me casarei com você. Dominic se inclinou para a frente e a beijou gentilmente, reverentemente. A história de Victoria Hayes terminou em um tribunal. As provas contra ela eram esmagadoras: conspiração, sequestro, tentativa de homicídio. Ela gritou sua inocência até que o juiz a silenciou. 30 anos à prisão perpétua. Ela nunca mais veria o mundo exterior. A notícia do transplante e do resgate se espalhou para além do submundo. Repórteres queriam entrevistas. Programas de televisão solicitaram aparições. Helena se tornou um símbolo de sacrifício materno. Ela recusou todos os convites. Eu não quero fama, ela disse a Dominic quando ele lhe mostrou o último pedido. Eu não preciso que o mundo conheça minha história. Ela olhou para Lily dormindo pacificamente na cama do hospital. Eu só quero estar com minha família. E pela primeira vez em sua vida, Helena Martinez tinha exatamente isso. Uma família de verdade, construída não sobre sangue ou obrigação, construída sobre amor, sobre sacrifício, sobre a coragem de dizer sim quando tudo parecia impossível. Queridos amigos, muito obrigado por ficarem conosco até o final desta história. A história de Helena e Lily nos ensina algo profundo sobre o que realmente significa ser uma família. O sangue não faz um pai ou uma mãe. O sacrifício faz. O amor faz. A disposição de dar tudo por outra pessoa, isso sim, faz. Em nosso mundo hoje, tantas crianças estão esperando por milagres. Tantas famílias estão lutando com escolhas impossíveis. E às vezes,
Os heróis que as salvam não são médicos ou cientistas. Às vezes, são pessoas comuns com corações extraordinários. Adoraríamos ouvir de vocês. Como essa história fez vocês se sentirem? Vocês já testemunharam esse tipo de amor altruísta em suas próprias vidas? Vocês conhecem alguém que se tornou família não por sangue, mas por escolha? Por favor, compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo. Nós lemos cada um deles e suas histórias nos inspiram a continuar criando conteúdo que toca os corações. Se este vídeo emocionou você, por favor, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Inscrevam-se no nosso canal e ativem o sininho de notificações para nunca perderem nossos envios diários. Nós postamos histórias como esta todos os dias. Histórias de esperança, histórias de coragem, histórias que nos lembram o que significa ser humano. Do fundo de nossos corações, desejamos a vocês boa saúde, felicidade e paz em suas vidas diárias. Que vocês estejam cercados por pessoas que os amam incondicionalmente. Obrigado por fazerem parte da nossa família. Adeus por enquanto e nos vemos no próximo vídeo.